Oi pessoal, meu nome é Raquel Azagui, eu tenho 24 anos, sou brasileira. No momento não estou no Brasil, estou em Portugal, mas eu queria falar sobre a situação no Brasil e apoiar um movimento que está rolando lá no Brasil, e não só no Brasil, mas que também está rolando aqui na Europa, na Alemanha. Os brasileiros estão se movimentando de outros países também, e eu quero fazer parte disso. Eu queria falar que não é só 20 centavos o que a gente proclama, é muito mais que só 20 centavos. E contando que 20 centavos é muito dinheiro, se você recolher 20 centavos por dia do povo de São Paulo, vai dar mais de 54 milhões de reais arrecadados em um dia apenas de transporte. É muito dinheiro. Dá para se construir 500 casas populares, mais 68 mil hospitais, postos de saúde, que é o que o Brasil realmente precisa. Dá para se contratar 1.500 professores, mais ou menos, entendeu? É muito dinheiro, é muito dinheiro. E esse dinheiro está indo para onde? Sem contar que 20 centavos é muito dinheiro até para quem usa. Fala, mas é só 20 centavos. Não é só 20 centavos. Você não paga uma condução por semana. Tem gente que paga 3 conduções só para ir para o trabalho. Mas para voltar mais 3 são 6. 20 centavos vezes 6. Agora coloca isso multiplicado por 30 dias, por um ano. Comparando com o salário que o pessoal recebe. É muito dinheiro. Isso é um roubo. Isso é um roubo. Eu fiz uns tópicos aqui no caderno de coisas que eu quero falar. Tipo, sobre a Copa. Tá, legal, a Copa é um esporte. Temos que incentivar o esporte. Mas desde que as condições primárias estejam boas, entende? Desde que a população esteja em uma condição boa para isso, entendeu? Primeira prioridade. Não dá para você pensar em esporte, em farra, em prazer, sem antes vir as obrigações, as necessidades, o principal, o que é importante. O Brasil não está sabendo priorizar o que é importante. Digo Brasil, mas isso vale para as pessoas que estão estupidamente gastando dinheiro e fazendo coisas que estão prejudicando muitas pessoas, mas o ego delas é tão grande que elas não enxergam nada além do próprio umbigo ou do próprio carro caro que elas têm. É muito dinheiro que está indo nessa Copa, só que ninguém fala o valor. Agora está sendo aberto para todo mundo quanto que está gastando, quais são os valores usados. E realmente, as pessoas ficaram pasmas, tipo, é tudo isso de dinheiro? Eu fiquei pasma, eu falei, nossa, tudo isso de dinheiro? Eu achei que era muito, mas não muito. Nem sabia que tinha tudo isso de dinheiro no nosso país. Como tem tudo isso de dinheiro e a gente vive nessa situação miserável? Alguém tem uma resposta totalmente plausível e que possa justificar esse ato? Pra mim é estupidez. A polícia, entendeu? Eu conheço pessoas da polícia, não vou generalizar porque tem muita gente honesta, mas tem muita gente desonesta. Polícia não é pra meter porrada. Se você quer meter porrada, vai virar boxeador. Aí você bota meter porrada. Polícia não é pra meter porrada. Polícia não é pra ser educada e treinada com violência. A polícia militar, ela é treinada com violência. O treino policial é na violência, é pra você aprender a lutar, é pra você aprender a agredir. Polícia não é isso, a polícia é pra nos defender e não pra nos agredir. Agredir já basta os bandidos. Agora, se você entra na polícia pra ter o direito de agredir os outros, então poupe seu tempo e nem precise fazer o curso de entrar na polícia. Vai virar bandido direto, é mais barato pra você, entendeu? Agora, você quer entrar na polícia, vai defender o povo, vai lutar a favor do povo. E não agredir o povo e mostrar que o seu ego é melhor que o do outro. Massagear seu ego porque você se acha incompetente o suficiente e aí tem que agredir o outro. É uma covardia agredir o outro para se sentir melhor. A gente quer uma polícia que não chegue batendo na gente para mostrar autoridade. Polícia não é para ser autoridade. Polícia é para ser companheiro, que é para ser nossos guerreiros. A gente quer a polícia que abrace a gente e fale, fica tranquila,
a situação vai se resolver, eu tenho treinamento para isso e eu tenho treinamento para te proteger. Vai dar certo, fica tranquilo, eu vou conseguir resolver a sua situação, ou a situação, né, do local, nós temos treinamento para isso, você pode ficar tranquilo. E não polícia que sai metendo porrada e jogando gás lacrimogênico, a gente já tem bandido para isso. Você não precisa fazer o papel deles também, os bandidos fazem bem os papéis deles, entendeu? A gente quer polícia que lute por nós, não contra nós. Agora, um ditado que eu acredito e eu acho que a maioria das pessoas acreditam é: luta de fogo com fogo só dá explosão. Você vai combater fogo com fogo? Vai combater violência com violência? Ódio com ódio? Me desculpa o vocabulário, mas vai dar merda. Vai dar merda. E deu já, entendeu? Não se combate ódio com ódio. A polícia não pode ser mais ódio, entendeu? Porque os bandidos, a violência já é ódio. Se a polícia, que é para ser a nossa representação, também é ódio, aonde nós vamos parar? Ela tem que ser o amor, ela tem que ser a representação de que tudo vai dar certo e que a gente pode confiar. Eu digo isso porque eu tive uma amiga na faculdade, eu já sou formada, mas eu tive uma amiga na faculdade que ela foi agredida por um policial porque não usou a palavra senhor perante a ele, falou você. E ele agrediu ela, ele deu um tapa na cara dela. Isso é polícia? É assim que vocês querem que a gente confie em vocês? É assim? Desculpa, mas eu não me sinto confiante nem segura com uma pessoa que pode me agredir a qualquer momento. Não sinto. Eu acho que a polícia tem que mudar, a educação da polícia tem que mudar. Outra coisa que eu quero falar é sobre os valores, são extremamente altos. As pessoas não sabem, então eu vou falar aqui uma coisa que talvez muitos não saibam. Remédios no Brasil é muito caro, gente, muito caro. Um remédio aqui na Europa, eu estou em Portugal, que não é assim o topo chique da Europa, é um basicão. Um remédio aqui, tem um remédio aqui no Brasil, 20 comprimidos, custa 20 reais. O mesmo remédio aqui, 80 comprimidos, custa 5 euros. Eu tomo um antialérgico no Brasil é muito caro. 20 comprimidos aqui em Portugal é 3 euros um antialérgico. 3 euros. Faz noção, tipo, é muito mais barato. O povo tem acesso à saúde. É uma corrupção imensa. O povo tem que saber isso. Eu não sabia dessa diferença de valor de remédio. Quando eu soube, eu falei, o Brasil tá descontrolado. Não tem como. Salário de professores, por favor, gente. O professor é o cara que educa seu filho, não na questão de educar a vida, porque esse é o papel paterno. Mas ele ensina seu filho a ler, a escrever, a ser um cidadão civilizado perante o que a sociedade pede. E o cara não tem nenhum salário digno para pôr pão na mesa, para pôr comida pro próprio filho dele. E um cara que chuta bola, jogador de futebol, só isso, ganha milhões. E a pessoa que educa, responsável pela educação do país, ganha uma miséria. Ganha uma miséria. Não temos mais professores no país. Porque é tão baixo o salário do professor que quem é formado em pedagogia tem que sair da área e procurar outro trabalho, porque não tem como se manter com esse emprego. É muito baixo, é uma vergonha. É uma vergonha. Sabe? Eu vim de escola pública, eu posso falar. Eu vim de escola pública, onde no meu colégio não tinha professores para muitas coisas. Minha professora de física ficou grávida, tomou licença. Não tinha professores de física para substituí-la. Teve uma mulher que foi 2 vezes no ano. Eu posso falar porque quando eu tô na rua, às vezes as pessoas fazem perguntas ou comentários de conhecimentos básicos que eu não sei. Porque não tinha professores para pôr no colégio público. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A criança vai pro colégio e não tem professor.
Ah, acorda, Brasil. De verdade, acorda. Outra coisa que está colocado aqui na minha lista que eu quero falar é sobre o protesto. A polícia não tem direito nenhum de agredir e nem de ameaçar nenhum dos protestantes. Está no artigo de lei, artigo 15, artigo 15, décimo sexto da Constituição, que o povo tem direito de se unir na rua sem pedir permissão a nenhum governante. Né? Tá aqui, eu vou até mostrar o número, se caso eu possa ter lido errado, porque esse negócio de artigo aqui, ó. Artigo 5º, acho que é 16º, né? Da Constituição. O povo tem direito. É um direito de livre-arbítrio. Ninguém pode te bater ou te parar e falar que você tá errado. Não tem lógica isso, não tem lógica. Tá? A mídia aliena a gente, entendeu? Fica aquela coisa da TV e tal, Globo e tal, só mostra coisa estúpida, tá? Desculpa o vocabulário, mas só mostra coisa estúpida, coisa que deixa o povo burro, que deixa o povo ignorante, que deixa o povo tão alienado a ponto de não conseguir enxergar qual é a realidade. Assim, os governantes podem fazer o que bem entenderem, porque ninguém está entendendo o que está acontecendo. Você vai argumentar como se você não entende sobre? É isso que a mídia faz. Então, desliguem a TV e vão procurar recursos, vão procurar entender o que está acontecendo para poderem fazer mudar o país, tá? Graças a Deus tem pessoas na mídia que estão metendo a boca também, que estão falando e que estão abrindo o jogo, e que é muito bom, porque para as pessoas que ficam alienadas só na mídia televisiva, elas vão conseguir ter um pouco de acesso maior porque tem gente falando, mas a gente tem que sair dessa alienação, a gente tem que ter direito de nos expressarmos e de vivermos uma vida digna como ser humano e não como um lixo, não sendo tratado como cachorros. Isso não é vida. Você não está vivendo, você só está sobrevivendo e com muita dificuldade. Tá? Até em questões, eu tô abrangendo vários assuntos, até em questão da mata, entendeu? Nós temos direito, nós temos que preservar o que nós temos. E alguns governantes estúpidos, tá? Alguns podem não gostar do meu vocabulário aqui, mas eu acho que eles são estúpidos. Estão barganhando a própria lei que já existe para conseguirem destruir as matas e destruírem e pegarem os bens naturais que são protegidos por lei. O que esses estúpidos não sabem é que no final das contas dinheiro não se come. Uma vez meu pai disse que você só consegue governar se você deixa de ter e vir a ser. Quando você deixa de sair daquele âmbito de ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vira eu sou, você está pronto para governar. Ou pelo menos para entrar numa posição de liderança, porque você não precisa mais massagear seu ego com ter, com dinheiro, com luxúrias. Você é algo completo o suficiente para ser feliz só com o que é internamente. Você não precisa de nada material para ser feliz. Então aí você consegue governar, porque você consegue ver o mundo lá fora sem estar tampado com os olhos da luxúria. E um exemplo que isso é real é próprio Gandhi. Mahatma Gandhi, eu não sei se devem ter ouvido falar, mas eu vou comentar dele, porque ele é um exemplo. Ele é um indiano que libertou a Índia. O Brasil é muito maior que a Índia, tem muito mais gente que a Índia, e estamos numa época com muito mais liberdade de expressão do que naquela. Por que nós não vamos conseguir libertar o Brasil? Claro que vamos, só que precisamos manter unido. Mahatma Gandhi, mais alguns seguidores, conseguiram libertar a Índia. Ah, mas o que ele fez? Ele apenas continuou. E ele não era o ter, ele era o ser.
Ele não tinha nada, ele usava roupas que ele mesmo fazia. Tudo, ele mesmo fazia. Era tipo um voto de pobreza, entendeu? Para mostrar que ele não estava naquela posição de frente para massagear o ego com luxúrias do dinheiro do povo. E sim que ele estava lá realmente para lutar pelo povo. Ah, mas ele era pobre? Não, ele era advogado, ele era formado em direito e tinha dinheiro. Mas ele abdicou de tudo isso para lutar pro povo. Isso é que tem que ser um governante. Abdicar de tudo o que é material. Você não precisa ser pobre, você não precisa morar na favela. Mas abdicar daquilo, tudo, e se focar no que o outro precisa, no que é o amor. E não o que é a imagem que o Brasil vai passar pro exterior. Que se dane a imagem que o Brasil vai passar pro exterior. Não é essa imagem que vai pôr pão ou comida na mesa do filho dos outros. Não é isso. Quando a política virar voluntária e não uma profissão de fins lucrativos, aí sim a gente vai ter governante que vai ajudar. Porque só vai ficar quem quer ajudar. Porque quem quer ajudar não pede nada em troca, muito menos de dinheiro. Eu acho que aí sim a gente vai ter governantes, quando isso virar voluntário, não mais uma profissão de ganhos. A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de achar que, mas sempre foi assim, nunca vai mudar, ou se eu fizer uma coisa e só eu, não vai mudar nada. Uma pessoa pode fazer a diferença. Mahatma Gandhi fez. Uma pessoa que tomou uma atitude moveu a Índia inteira e libertou a Índia. Uma pessoa que tomou atitude. E mais bonito de tudo, que em nenhum momento ele usou a posse, ele usou violência, ele usou agressões, ele usou o poder. Em todo momento, ele usou apenas o amor e a continuidade de continuar lutando pelo direito de um povo. É só isso. E por que não acreditar que o Brasil pode fazer isso? Que nós somos um povo com muito mais acessos a muito mais coisas que a Índia era naquela época. A gente pode não ter uma Mahatma Gandhi na nossa frente liderando, mas nós temos as nossas vontades, nós temos as nossas motivações. E nunca usar a violência a favor. Nunca. Porque no momento que nós usamos a violência, nós nos rebaixamos ao nível deles. E aí nós perdemos todos os direitos que nós estamos tentando lutar pelo qual. Eu acho que a gente tem que continuar e ter força. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, pode durar o tempo que for. O importante é a gente continuar lutando sempre, até conseguir. Porque o que a gente não pode mais permitir é que pessoas morram em hospitais porque não tem médico ou porque o médico não tem dinheiro suficiente para poder ter recursos de remédios ou aparelhos para ajudar os pacientes. O que nós não podemos deixar é que crianças fiquem na rua pedindo dinheiro e a própria criança não sabe escrever o próprio nome, porque não tem professor, porque o professor precisa ter outro trabalho, porque o trabalho de professor não ganha nada. E lembrar que o problema do Brasil não é só os governantes. Não podemos falar, mas só são eles, porque eles são corruptos. Sim, eles são corruptos. E eles têm que mudar isso. Ou cai fora do poder. Mas nós temos que lembrar que se nós estamos exigindo uma posição correta deles, nós, primeiramente, temos que ter uma posição correta. Fazer correto. Ser honesto. Em qualquer coisa. A mulher da padaria deu um troco errado. Volta lá e fala, olha, a senhora me deu um troco a mais. Porque se você quer que alguém te represente sendo correto, inicie por você. Você tem que ser correto. Você tem que ser limpo. Não vai jogar lixo na rua, na sua própria rua. Você está exigindo que a pessoa lá tenha um comportamento que você não tem, isso é falso moralismo. Então, antes, nós temos que nós mesmos sermos corretos. Nós mesmos temos que ser a nossa própria referência para que os outros tomem nós como referência. Então vamos ser corretos, vamos ser limpos, vamos ajudar os outros, entendeu? No que você puder, ajuda. Não vai ser tentar dar um de malandro, aquela ditado estúpido de jeitinho brasileiro, que é esse jeitinho de brasileiro que fez Brasília ser o que é. O que é correto é correto. E tem que ser
feito. Se você quer exigir isso, uma atitude correta e digna das pessoas que te representam, comece por você, porque você representa o que você é. E não vamos parar de lutar pelo que a gente acredita. Vamos sim exigir direitos, vamos sim exigir que o nosso dinheiro sejam gastos para melhorias nossas e do povo. Porque milhões de quilos de arroz e comida são exportados para o exterior. Mas milhões de pessoas aqui não têm o que comer. Então eu acho que isso deve ser lembrado, isso deve ser exposto. E mais uma coisa é o PEC 37. É uma estupidez e é o cúmulo da corrupção, porque é a prova clara de que eles são corruptos. Porque se você não é corrupto, se você não tem nada a esconder, então você pode ser investigado quanto for. Então você não tem nada a esconder. Como diz aquele ditado, né? Se você não fez nada de errado, você não tem nada a temer, né? Então, eu acho que o governo tem que ser claro. A gente já sofre muitas corrupções para liberarmos uma lei no qual eles vão proibir investigação dentro do governo. Vai virar a festa do caju. Esse ditado é muito antigo, mas é a festa do caju, né? Essa expressão. A gente não pode deixar isso. O governo tem que ser claro. Porque um governo limpo é um governo que repassa todas as informações e todos os relatórios de acontecimento para o povo, sem medo, porque ele sabe que aquele relatório tem coisas boas, tem coisas a ajudar e acrescentar, e não corrupções e tabelas que podem incriminar governantes. Eles querem fazer isso porque com essa revolução do povo pode cair na mídia informações que revelam a corrupção, que revelem a fraude de dinheiro, que é muito alta, entendeu? E eles querem evitar isso para a bomba não estourar. Mas você quer que eu saiba? Eu quero que a bomba estoure e quero que isso caia na mídia e revele mesmo, porque as pessoas têm direito de saber. Elas têm direito de saber o que é feito com o dinheiro delas. O que é feito com o que elas pagam. Elas têm esse direito de saber. E ninguém pode lançar uma lei impedindo elas de saber o uso do próprio dinheiro. Ninguém tem esse direito. Então, por favor, se vocês também puderem assinar a petição contra o PEC 37, né, que é contra essa lei estúpida que vai fazer com que os governantes não possam ser investigados. Então, se tiver tendo roubo, fraude de dinheiro, você não vai poder investigar e nem pedir uma investigação, porque tem uma lei que impede isso. Então, vamos impedir que essa lei aconteça para que nós possamos realmente fazer um Brasil melhor, fazer um Brasil claro, fazer panos limpos. As pessoas veem o que está acontecendo e não tem o que esconderem. Porque isso é o que o governante tem que fazer. Mostrar o que está acontecendo sem medo. Porque ele sabe e tem a consciência limpa de que o que ele faz é para melhorar e não para roubar. Então, por favor, gente, eu não tenho o link aqui agora. Se eu conseguir achar para pôr debaixo do vídeo, eu vou pôr. Mas dê uma pesquisada na internet, coloca petição PEC 37, PEC 37. E assine a petição contra essa lei estúpida que vai impedir com que a gente possa investigar a corrupção deles. Eles vão ficar totalmente protegidos e a gente não vai poder alegar nada e nem dizer nada, porque nós vamos ser vedados de fazer qualquer coisa. Então, por favor, vamos lá, assinem, compartilhem esse vídeo, por favor, porque eu acho que o povo tem direito de saber muitas informações que talvez eu possa ter falado e outras pessoas não sabem. E espero que realmente tenha ajudado em alguma coisa esse vídeo, e eu acho que essa é a minha expressão. Nós temos que continuar lutando, indiferente de onde você esteja. Se você está em Amsterdã, se você está em Londres, se você está em Nova York, se você é brasileiro ou não. Todos nós somos seres humanos e temos o mesmo direito. Então, se você não é brasileiro, entende a minha língua ou consegue traduzir o que eu estou falando agora para entender o que eu estou dizendo nesse vídeo, eu peço, por favor, ajude a gente. Porque não é só o direito de brasileiros, é um direito de ser humano. Nós temos o direito de ter uma condição de vida melhor com
expressões e governantes que estejam abertos a nós e que joguem em panos limpos e não inventando lei no momento da bomba para poder se imunizar das suas merdas que fazem, tá? Então espero que vocês possam compartilhar esse vídeo e ajudarem. Por favor, não se esqueçam de assinar a PEC 37, que ajudaria bastante a gente a evitar que essa lei estúpida entre em ação e piore a nossa situação no Brasil, tá? É isso aí.